A gente sabe que aqui no Brasil existem alguns benefícios que são previstos em lei. As empresas elas são obrigadas a pagarem aos seus funcionários e alguns outros que as empresas elas não são obrigadas a pagar, que elas fazem isso realmente para tornar mais atrativa ali a própria empresa e captar mentes melhores, pessoas mais motivadas a produzirem, levar a empresa a lugares mais longe. A gente pode destacar aí como algum desses benefícios que as empresas não são obrigadas a pagar: o plano de saúde, prêmio por desempenho extraordinário, que alguns bancos pagam, empresas pagam. A gente tem também distribuição de lucros e dividendos, que a Petrobras, por exemplo, paga. A gente tem o auxílio creche, enfim, tem vários tipos de benefícios que existem. São benefícios que as empresas não são obrigadas a pagar, mas existem aqueles benefícios que a legislação ela é específica quanto a eles e as empresas têm sim que pagar. Por exemplo, o 13º salário, as férias mais um terço, o adicional de hora extra, adicional noturno, enfim, esses são alguns dos benefícios que a lei elenca como obrigatórios. E o Vale Transporte, será que é um deles? Pois é, vamos entender isso agora? A Lei 7.418 de 85 é a lei que define o Vale Transporte no Brasil. Ela é uma legislação que não é tão recente, como você pode ver, de 85, e ela fala que todo trabalhador, CLT, pessoa que tem a carteira assinada, tem direito de receber o Vale Transporte. Então, se você trabalha de carteira assinada, independente de qual estado você mora, de qual cidade você mora, se trabalha numa empresa grande, numa multinacional, ou no mercado da esquina, se você tem a sua carteira assinada, você tem direito ao Vale Transporte. É isso que está determinado no artigo 1º da Lei 7.418, como eu disse. A lei fala exatamente nesses termos aqui, ó. Fica instituído o Vale Transporte que o empregador, pessoa física ou jurídica, então aqui a gente está vendo que mesmo os funcionários domésticos têm direito ao Vale Transporte. Então, o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado para utilização efetiva em despesa de deslocamento entre a sua residência e o trabalho e vice-versa, através de sistema de transporte público, coletivo. Então, o que a legislação está falando? Que o empregador, seja ele quem seja, pessoa física ou jurídica, vai ter que pagar de forma antecipada o valor das passagens para que o empregado vá prestar os serviços. Isso quer dizer o que antecipadamente? Que o seu chefe, o seu empregador, ele tem que te pagar o Vale Transporte antes que você vá trabalhar. Então, no início do mês, você tem que receber aquele Vale Transporte ou você tem que receber o valor correspondente aos dias que você trabalhará naquele mês ou naquela semana para que você gaste com o transporte. A legislação não permite que esses valores sejam reembolsados. Então, não é correto que a empresa peça para você apresentar recibos, apresentar, sei lá, uma tabela com os gastos que você tem com o transporte para depois ela te reembolsar. Na verdade, a legislação ela é bem clara ao falar que a empresa ela tem que adiantar, ela tem que pagar antecipadamente o valor do Vale Transporte. Então, você não pode receber depois. Você precisa receber antes e ele não pode te reembolsar. Então, gente, além dessa questão da antecipação, tem também o desconto no seu salário, porque apesar de ser um benefício que todas as empresas devem pagar aos seus funcionários que têm carteira assinada, pode haver um desconto no seu contra-cheque, no seu salário, referente aos gastos que a empresa tem, mas ela não vai descontar todo o valor que você gasta. Vamos supor que você gaste aí R$15 ao dia com o transporte. A empresa, ela não vai descontar a soma de todos os dias que você foi trabalhar. Ela só vai poder descontar até 6% do valor do seu salário. Isso está determinado na legislação, no artigo 4º. E esse percentual de 6% é o máximo que você pode pagar. A sua empresa, ela pode, por exemplo, te cobrar 3%, 4%, 5% ou ao máximo de 6%. Mas ela não pode passar desses 6%. Vamos supor, se você recebe um salário de R$1.000, o que você teria que pagar seria R$60 por mês, independente do quanto você gaste. Se você gasta 200, se você gasta R$1.000 por mês de passagem, você só pode ter o desconto de até 6%. Então, essa é a informação muito importante que você tem que ver e conferir também lá no seu contra-cheque, né, para ver se o desconto está sendo certinho. Aí você pode me perguntar, tá, Thiago, entendi. Então, toda empresa tem que pagar, o desconto máximo é de 6%, independente do
do valor que está sendo descontado, isso tem que ser antecipado, mas e se eu morar perto da empresa onde eu trabalho? Eu moro a 2 quarteirões de distância da empresa onde eu trabalho. O meu chefe falou que eu não tenho direito de receber o Vale Transporte por isso. Será que isso é verdade? Não é assim bem não, gente. Essa legislação, ela fala especificamente que todo empregado tem direito. Ela não dá qualquer tipo de limitação. Por exemplo, o empregado que mora a menos de 200 metros de casa não tem direito ao Vale Transporte. Não existe qualquer legislação nesse sentido. Então, mesmo uma pessoa que mora a 2 quarteirões ali do seu trabalho, se ela opta em ter o desconto de 6% no seu salário para poder receber o Vale Transporte, ela tem que receber esse Vale Transporte. A empresa é obrigada a pagar. A legislação é bem clara com relação a isso. Então, independente da distância do seu trabalho para a sua casa, o seu empregador não pode cancelar, te obrigar a não optar por esse Vale Transporte. Isso é um direito seu, garantido na legislação. Você pode optar em não ter esse desconto e não ter esse benefício. Aí é uma escolha sua, porque se você mora perto do trabalho, às vezes você, vamos dizer, tá chovendo um dia. Esses são os únicos dias que você usa transporte público, porque é fácil você ir a pé. Aí, se você acha que é mais barato você pagar nos dias que você precisa, que tá chovendo, por exemplo, do que ter esse desconto de 6%, então tá beleza. Cancela lá esse benefício, que é direito seu, você pode requerer ou cancelar, mas o seu empregador não pode te obrigar a não receber esse benefício. Inclusive, tem aqui uma discussão relevante. Vocês provavelmente já ouviram falar no trabalho intermitente. Sabe aquele pessoal que é garçom, ou mesmo aquelas lojas de roupa que final do ano, né, tá vendo ali o aumento de clientes, contratam um vendedor, o pessoal que trabalha só às vezes no final de semana ou meio período, ali só naquela época de festas, né, de final de ano. Esse pessoal tem um contrato de trabalho diferente do que o trabalhador normal, né, que não é intermitente. Eles recebem apenas pelo dia que eles trabalharam e pelas horas específicas que trabalharam também. Essas pessoas, não existe qualquer tipo de limitação na legislação para que eles recebam também o Vale Transporte. Então, apesar de ainda ser um tema novo, relativamente novo no direito, né? A gente está falando aqui de uma legislação de 2017 que foi criada, esse trabalho intermitente. Então, né, já vão aí 4 anos, né? Mas para o direito isso é novo, né? A gente está falando aqui de uma lei de 1985. Apesar de ser uma legislação nova, não existe ainda qualquer tipo de limitação para o trabalhador intermitente receber o Vale Transporte. Então, sim, mesmo o trabalhador intermitente vai ter direito de receber esse benefício. É claro que ele vai receber limitado aos dias que ele efetivamente está trabalhando, né? Se um dia ele não está recebendo, obviamente naquele dia ele não vai ter direito. Mas se ele for trabalhar, completou ali horas suficientes no dia, mais do que 4 horas, né, diárias, ele vai sim ter direito ao Vale Transporte. Então, o trabalhador intermitente tem sim direito. Todo trabalhador que trabalhe de CLT tem direito ao Vale Transporte. Mesmo que você more perto da sua casa, você tem direito. Mas aí eu tenho um aviso para quem mora perto do trabalho, né? Quem mora perto do trabalho e pega, por exemplo, o Vale Transporte e dá para a filha para ir para a faculdade, ou sei lá, vende o Vale Transporte, né? Tem umas pessoas que às vezes vendem o Vale Transporte, né? Dá para alguém ficar passando, né? Isso na época que eu pegava, na época que eu fazia a faculdade, eu via muito isso acontecendo, né? Aquele pessoal que ficava ali na fila do ponto de ônibus, aí você pagava a passagem um pouquinho mais barata e o cara ia lá, passava um cartão de uma pessoa aleatória para você, ou seja, alguém vendeu aquele Rio Card, né? Aquele Vale Transporte para a pessoa ficar lá passando. Isso, gente, não pode. Por quê? Isso pode configurar uma quebra de confiança entre você e o seu empregador. Por exemplo, também, tem gente que às vezes coloca um endereço diferente, mais distante, para ter direito a receber um Vale Transporte maior. Isso também é uma fraude. E você pode ser demitido por justa causa por conta da quebra de confiança. Então, preste atenção. Se você mora perto da empresa, declare o seu endereço correto, declare o seu endereço, mesmo que não seja perto da empresa, declare corretamente, porque isso pode te prejudicar depois. E agora, vamos entender se o Vale Refeição é a mesma situação? Será que todas as empresas, da mesma forma que o Vale Transporte, todas as empresas são obrigadas a pagar? O Vale Refeição, ele funciona da mesma forma?